tenho uma ansiedade como todo amante do futebol, numa competição importante como Copa América. E eu fico muito feliz porque o Dorival era do São Paulo, foi para lá, o Lucas, o Celso, preparador físico, o Pedrinho, depois avaliadores de desempenho, tem o Pedro, preparador físico, que foi para lá, e agora eu chefiando a delegação, o que mostra a importância do São Paulo nesse momento e um reconhecimento. Fiquei muito feliz e surpreso, não esperava, mas assim, eu vou lá para não ser um figurante, eu vou trabalhar. Já fiz reuniões na CBF com o Rodrigo Caetano, com o Dorival Júnior, com os membros da comissão técnica, e nós vamos lá para tentar fazer com que a gente traga essa grande conquista para o futebol brasileiro. É uma expectativa que nos deixa felizes em nome da instituição São Paulo Futebol Clube. Casares, você já foi depor lá na CPI, a Leila foi na semana seguinte, e já surgiram nomes de jogadores, inclusive especificamente o que cada um supostamente teria feito de errado para ser acusado de corpo mole naquele clássico. Qual o respaldo que o São Paulo está dando para esses atletas e se eles pretendem processar o Textor em relação a tudo que foi falado sobre eles? Se eles pretendem usar meios jurídicos para se defenderem das acusações do Textor? Olha, nós não conhecemos ainda esse relatório, a não ser pelo veículo ao UOL, se não me engano, que deu. Eu não conheci, nunca li. Pelo que saiu na reportagem, é algo extremamente grave, porque você fazer uma ilação por uma atuação subjetiva e você fazer um juízo de valor é grave. Então o São Paulo já tomou medidas na área civil para preservação de direitos, na área esportiva, no STJD, e na área criminal, numa interpelação onde nós pedimos a comprovação disso tudo. E nós estamos deixando o nosso corpo jurídico à disposição dos atletas para aqueles que queiram fazer do lado pessoal, que eles não vão ter preocupação jurídica, e o São Paulo será um indutor disso até, porque é um mau exemplo que atrapalha o produto futebol. As denúncias são importantes quando ocorrem, com responsabilidade. E foi irresponsável. Eu não imaginava que eu fosse sentar numa CPI e olhar num telão imagens de um jogo onde pode sugerir que um jogador, com uma rivalidade que tem contra o Palmeiras, poderia ter alguma atuação e corpo mole, como foi colocado. E eu falei lá, reiterei, isso é grave. Né? O Brasil já experimentou uma condenação do goleiro Barbosa em 1950, que foi um absurdo. E naquela época, muita gente dizia, acho que o Barbosa estava lá engavetado, a frase da época. Então é uma coisa, um momento triste do futebol. Nós aguardamos que a CPI agora apure e que também puna essa denunciação caluniosa, se ela for comprovada como caluniosa, o que parece ser. Sobre o mercado, já até o Muricy Ramalho já admitiu que a busca do São Paulo é por um volante, por um lateral, e o nome que surge inevitavelmente é do Alexandre. Até o irmão dele é um cara que movimenta muito, é São Paulino, publica bastante. Como é que tá o papo do São Paulo com o jogador, esse interesse, e se há um otimismo da sua parte também para que seja um jogador que integre o time do São Paulo aí nos próximos dias? Olha, o Alexandre é um grande jogador, né? O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que, se por acaso ele vier para o Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Mas ele deixou claro que, se vier a acontecer, o São Paulo será ouvido. Agora, é claro que aí entra a questão financeira, de orçamento, de salário. Né? Nós temos hoje uma folha já muito competitiva, então nós vamos ter que estudar isso com responsabilidade. Ainda esperamos a renovação do Wellington. Né? O Wellington é um grande valor, nós esperamos que ele renove, não está fácil, mas o técnico já falou, a nossa área de futebol já fez inúmeras reuniões, eu mesmo participei, e nós aguardamos aí que a gente possa ter o Wellington. Se não tiver o Wellington, ele vai cumprir o contrato e nós vamos ter que realmente trazer uma opção lateral, e o Alexandre seria uma grande opção. Mas não está fácil. Não é uma coisa que nós podemos chegar para o nosso torcedor e dizer, está bem encaminhado, não. Até porque ele ainda deseja continuar na Europa, como prioridade. Pode ser que depois, se a opção vier para o Brasil, o São Paulo é um grande candidato. Presidente, o senhor foi um dos principais entusiastas da contratação do Carpini por uma série de problemas que não vêm ao caso. Não deu certo, o Zubeldia chegou. Eu queria que o senhor falasse, o senhor frequenta o CT, frequenta o Morumbi, o vestiário, a gente sempre pergunta para os jogadores, eles ficam em cima do muro. O que mudou? Eu acho que é uma energia diferente, né? Você traz um técnico que demonstra dentro do campo, nos treinamentos, uma energia, um estudo do elenco. Ele participa muito, é um cara que chega muito cedo, vai embora tarde, mas participando. E ele consegue uma coisa importante, agregar o jogador no mesmo objetivo.
Não que o Carpini não fizesse, o Carpini também é um grande técnico, certamente vai crescer na profissão. E eu sempre brinco que o Carpini passou por aqui e deixou 2 legados importantes. A Supercopa Rei, que foi para nós muito importante, e a quebra de um tabu. Então ele deixou também um legado importante. Claro que a sequência não foi positiva, mas nós acreditávamos e acreditamos em jovens técnicos. E o Zubeldia era já a nossa primeira opção em janeiro, e não pôde vir naquela época. Então nós estamos seguindo e trilhando um caminho da renovação, porque o Zubeldia não deixa de ser uma renovação, né? Uma figura nova no cenário do futebol e que nós estamos felizes. E estamos acompanhando o trabalho muito proximamente, como estamos fazendo. Até agora eu sinto que a energia foi um componente importante, além do aspecto tático, da comissão técnica, que é importante, todos os auxiliares. Nós estamos muito felizes e vamos tentar continuar avançando. Casares, eu publiquei ontem sobre a ideia de vocês de criar um fundo de investimento para ajudar no pagamento das dívidas bancárias. Queria saber como é que você está em relação a isso, se você está confiante que vai sair do papel. Estou sim, aliás, parabéns que você descobriu isso, porque nós estamos guardando a reestruturação da dívida, ela vai ser importante como um próximo pilar do São Paulo, para que o São Paulo, em 4, 5 anos, possa ter a sua dívida melhor equacionada e a gente tire os juros que corroem a nossa produção comercial, econômica, de gestão no dia a dia. Então nós estamos nesse momento, hoje vamos ter uma reunião com o Comitê Financeiro, ainda hoje, depois nós, no aspecto de governança, passamos pelo Conselho de Administração, depois passamos pelo Conselho Deliberativo, sempre com a participação do Conselho Fiscal, etc. Então tem um caminho, mas nós acreditamos que na nossa volta da Copa América, o Márcio Carlomagno, que é o superintendente da gestão, coordena esse assunto com a diretoria financeira, que é o Sérgio Pimenta, para que a gente possa trazer uma opção que seja melhor para o São Paulo. O São Paulo precisa se preparar para o futuro. Esse é um pilar. O outro pilar vai ser o estádio, que nós vamos ter que entender que o Morumbis tenha uma plataforma diferente de reforma, etc. E o outro pilar é um investimento cada vez mais na base, no sentido de revelar mais jogadores, de captar jogadores. Então, esses 3 pilares, pela ordem, reestruturação, estádio e base, serão os objetivos dessa gestão. Presidente, você fala... Posso complementar rapidinho? Presidente, só complementando essa pergunta, nessa matéria da Globo se fala muito sobre esse fundo ser a longo prazo, né, até 2030. Só que o seu cargo não é até 2030. Como é que você vê essa sucessão na presidência do São Paulo? Você já tem alguém, já estuda alguém, ou você também já estuda poder se reeleger depois desse período? Olha, a sucessão, eu até brinco, temos ainda 2 anos e meio de gestão, e é natural que eventuais candidatos podem aparecer, começam a se cotovelar, etc. Mas pela minha experiência no São Paulo, o candidato não deve pretender, é a instituição que deve pretender o candidato, e isso tem um momento próprio. Eu acredito que em agosto de 2026 é que nós vamos dar uma largada. Certamente eu vou conversar com a coalizão, com os grupos políticos que nos apoiam. Eu não serei candidato, claro, não tenho estatutariamente essa possibilidade. E certamente nós vamos escolher uma pessoa que entenda que o São Paulo tem que deixar esse legado para transformar realmente o São Paulo. É fundamental que nesse processo de reconstrução nós tenhamos um candidato muito ligado aos princípios da gestão, para que a continuidade não seja um continuismo das pessoas, mas de um programa. Porque, veja bem, quando eu falo aqui, reestruturação da dívida, eu estou olhando para o futuro, estádio, eu estou olhando para o futuro, e base, eu estou olhando para o futuro. Esse candidato tem que ser olhar para o futuro. Então, eu sempre brinco aos candidatos ou possíveis candidatos que eles têm que ter calma, tem que tomar um chá de camomila, chá de camomila, que vai chegar o momento certo em que tudo vai acontecer. E eu acho que esse momento certo é agosto de 2026. Nós vamos estudar, e eu não sou aquele cara personalista, tem que ser esse, aquele. Não, nós temos que traduzir qual o gestor que tem a condição de dar essa continuidade de programa. Então, nesse momento, Priscila, nós vamos decidir. Então, muita gente entende isso como uma corrida. E sai todo mundo correndo. Calma, é muito cedo, é prematuro. E eu tenho uma experiência, que aquele que quer muito ser, acaba não sendo. A instituição, e vocês conhecem melhor do que eu, ela tem o momento certo, o timing certo. E nesse momento nós temos que trabalhar menos política e mais ação administrativa. É o que nós estamos fazendo. O time do São Paulo, um time vendedor. Mas no ano passado você conseguiu, diante de uma possibilidade de conquista da Copa do Brasil que foi efetivada, segurar todo mundo e só vender na janela de final de ano. A gente fala muito em contratação agora, mas a janela abre e o São Paulo está em evidência. Você consegue fazer essa mesma matemática de segurar jogadores pretendidos? E queria que você pudesse falar também se Lisieiro e Mendes
tem alguma chance de serem aproveitados pelo Zubeldia? Olha, vou começar pela segunda pergunta. O Lisieiro hoje teria uma conversa com o pessoal do futebol, Belmonte, o Rui, e com o técnico. É uma questão também técnica, né, do técnico entender se pode contar com ele. É um jogador que foi revelado aqui, tem condições, tem qualidade. O Mendes é uma questão também técnica, do técnico avaliar. Esses dois nomes estão sendo consultados. E acho que sempre nós vamos ouvir a questão técnica. A questão da janela, nós tínhamos assim uma perspectiva que algumas propostas poderão chegar. O Pablo tem uma contusão, era um jogador de seleção brasileira, pode acontecer que venha. Nós vamos avaliar, Edu. Nós temos que ter também o princípio de que não podemos perder a qualidade técnica do elenco, mas também não podemos de ser um vendedor se vier uma proposta que seja positiva. O atleta às vezes quer sair, ele tem um momento como o Beraldo, que era um momento interessante, e nós seguramos o quanto possível. E agora não vai ser diferente, nós vamos tentar buscar esse equilíbrio. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e infelizmente não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação importante, mas nós temos que fechar a conta e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Presidente, se tratando de vendas, continuando nessa pauta, como é que está a situação do Rames Rodrigues? Você recebeu novas ofertas por ele? E como é que está essa expectativa, se vocês planejam contar com ele ou que ele saia do clube? Não tem proposta nenhuma. É engraçado que no nosso meio, às vezes a gente abre o Instagram, as redes sociais, tem muita notícia, nós nunca tivemos nada objetivamente como proposta. Ele é um jogador internacional, jogou bem aí na seleção da Colômbia, e vamos aguardar o término da Copa América. Acho que depois da Copa América esse quadro vai ficar um pouco mais completo, e aí sempre é o que eu digo, a decisão é da comissão técnica, que tem autonomia para tentar o encaminhamento e contar com o elenco, com os jogadores que temos hoje à disposição. Obrigado. Tudo bem?